Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. E eu já vou pedindo para você curtir esse vídeo, curte, dá o joinha, compartilha também, que é muito importante compartilhar para chegar a mais pessoas esse vídeo. E também participe das nossas redes sociais que vão estar aparecendo aí na tela. Então tem Facebook, tem Instagram, tem o nosso site e tem também aqui o nosso canal no YouTube. Então vocês podem ver os vídeos anteriores, comentar, deixar sugestões. E é muito importante a participação de vocês, pois nós fazemos de coração para vocês. E hoje, olha só, a gente vai trazer um tema muito legal. Se chama Imortalidade, Amor e Desapego. Olha só, para a gente refletir bastante. E quem vai trazer esse tema para a gente na palestra virtual de hoje é um trabalhador da Casa Espírita Bezerra de Menezes, em Santa Luzia. É o José Pereira. Seja muito bem-vindo, José. E obrigada, né, por aceitar o convite de participar aqui virtualmente. Ok, muito obrigado. José, antes de você começar a trazer, né, esse tema, vamos fazer uma prece, né? Então, convido a todos para fechar os olhos e agradecer a espiritualidade amiga por estarmos aqui reunidos em meio virtual, em nome do nosso Mestre Jesus, que nós possamos compreender a mensagem da noite e que, quando for necessário, possamos utilizar no nosso dia a dia e também compartilhar com aqueles que nós amamos. Que assim seja. E a partir de agora, José, é contigo, tá? E no finalzinho eu volto para trazer uns recadinhos. Ok, Rose, muito obrigado. Obrigado ao pessoal que está nos bastidores. Obrigado a todos que nos acompanham neste momento, através de diversos canais. E dizer que é uma alegria estarmos neste momento, neste trabalho do bem, como estávamos falando. Esse tema, imortalidade, amor e desapego, ele nos remete a um trabalho que foi desenvolvido recentemente, mais precisamente no mês de agosto, por ocasião do Encontro Regional Espírita na região de Patos. E nós estamos trazendo também para este canal, para este momento. O tema imortalidade, que se refere à imortalidade da alma, naturalmente, ele é uma herança nossa, herança cultural de todas as civilizações, porque nós fomos aprendendo com os povos, com as culturas, sobre essa questão da imortalidade. E na própria Bíblia, que é um livro muito consultado, muito estudado, nós vamos ver no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, quando Deus cria o homem, ele já nos dá essa informação. O livro, a criação se dá o quê? Naquela simbologia muito bonita lá do livro de Gênesis, quando Deus da argila, ele cria lá o bonequinho de barro, né, da argila, do barro, etc., e sopra nas narinas, né, dá o sopro da vida. Ali nós estamos vendo numa simbologia, repito, muito bonita, essa imortalidade que nós conquistamos do Criador. Está ali inserida naquela simbologia essa conquista da humanidade, a conquista da imortalidade. Deus sopra nas narinas e dá-lhe vida, né? Está lá de uma forma muito bonita. Então nós começamos por aí e vamos ver em todas as culturas, conforme falamos, se a gente for na velha Grécia, com Sócrates, com Pitágoras, na Índia, no Egito antigo,
as diversas culturas, os diversos povos nos trouxeram as melhores, as mais completas informações sobre a imortalidade da alma. Mas nós vamos encontrar em Jesus Cristo não só uma informação no sentido educativo, mas também um testemunho do próprio Jesus sobre a imortalidade. Porque, além de sua pregação, além dos seus ensinamentos, nos dizendo sobre a vida espiritual, nos dizendo que a vida na Terra era algo muito temporário, uma coisa muito rápida, além de nos dizer que a Terra era um mundo das ilusões, porque a vida normal seria a vida no mundo dos espíritos, a vida fora do corpo físico. Ele vivenciou, exemplificou a imortalidade, porque depois da cruz, depois de ter sido crucificado, morto, né, vamos usar a expressão recorrente, depois de morto na cruz, ele ressurge. Ele ressurge, visita os amigos, o colégio apostolar, conversa com as pessoas. Eu acho muito bonita essa volta de Jesus, ele dialogando com todo mundo, ele em espírito, já não estava mais no corpo físico. Mas há uma particularidade para mim muito interessante, é quando ele vai no caminho de Emaús, ou na estrada de Emaús, e ele vai vendo as pessoas que estão saindo de Jerusalém com medo das ocorrências, e ele se insere lá num grupo de pessoas, mais especificamente, vai Cleófas e outra pessoa lá, e ele vai perguntar o que é mesmo que vocês estão falando, qual é o mesmo assunto, e eles perguntam, mas você não soube que mataram o nosso mestre, tal, não soube o que houve em Jerusalém nos últimos dias, falando da crucificação dele. E ele entra na conversa sem ninguém o conhecer. E lá para as tantas, já perto de Emaús, a comunidade para onde eles caminhavam, Jesus se faz identificar. E eles percebem que é Jesus, em espírito. E ele faz uma pergunta a Cleófas muito interessante. Mas não deu para confiar nem um pouco em tudo que eu ensinei, porque a turma ia correndo, saindo com medo, assombrado, assustado com o que tinha acontecido. E ele vai fazer essa pergunta a Cleófas. Não deu para acreditar um pouco em tudo que eu ensinei. Depois ele volta para Jerusalém, e é hora de conversar com Tomé, com todo mundo, dando esse testemunho de que a vida prossegue, de que a vida continua depois do corpo físico, de que a vida na Terra é um estágio muito curto, nos preparando para que todos nós possamos nos preparar para o retorno, porque aqui não é a nossa vida normal, aqui é uma vida passageira no corpo. A vida normal é fora do corpo, a vida do espírito. E isso ainda hoje é muito difícil das pessoas assimilarem. Jesus falou disso há 2000 anos. Não foi compreendido. Ele falou tanto sobre essa questão da imortalidade para a gente não se iludir com os atrativos aqui do mundo e se escravizar por aqui, porque a gente vai precisar voltar. E ele não foi compreendido. Tanto é que não foi compreendido que ainda hoje, na região por onde ele passou, lá na Palestina, a gente sabe que está havendo lá, neste momento, a guerra, mostrando a nossa incompreensão de tudo quanto ele falou sobre a imortalidade, sobre o amor, pois ele foi também a manifestação por excelência do amor. Ele nos testemunhou o que é amor,
o que é amar. Foi por excelência, foi a síntese do amor na terra. Tanto é que o evangelista João, no capítulo 15 do seu evangelho, versículo 13, ele relembra, ele registrou Jesus colocando: não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Aquele que dá a vida. Não há amor maior, não há prova de amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Nós não entendemos bem essa colocação que Jesus nos fez e que está registrada em João, no capítulo que nós citamos, capítulo 15, versículo 13, porque nós entendemos que dar a vida significava morrer na cruz, como ele fez. Só que não é bem isso. Quando ele se refere que dar a vida pelos amigos, pela família, por uma causa, não é morrer por aquilo. É viver, ainda que morrendo no trabalho, por uma causa nobre, por uma família, por uma situação, por uma pessoa. Por exemplo, uma mãe, um pai que trabalham não sei quantos anos para manter a sua família, não só do ponto de vista material, mas na luta do dia a dia, para educar, para orientar. Isso é dar a vida. Dar a vida na luta do dia a dia, pela sua família, pelos seus filhos. O professor, tão bem falado agora no último dia 15, dia do professor, aquele que se doa, que se entrega a seus alunos, que cuida, que orienta para que o aluno cresça. Um profissional da área de saúde que vai para o seu plantão, para o seu trabalho, cheio de amor pelos seus pacientes, isso é dar a vida cotidianamente. Não é morrer na cruz, como a gente entendeu que tem sido. Então, Jesus foi essa síntese do amor. Mas eu estava olhando uma definição de amor para compreender de forma mais abrangente, além desse exemplo de Jesus, e Joana de Ângeles, num livro muito interessante intitulado Conflitos Existenciais, é um livro da série psicológica, ela nos faz uma definição de amor, me parece que no capítulo 13, muito interessante, que eu trouxe para compartilhar neste momento. Ela diz que o amor é de essência divina, como a gente sabe, porque surge com a paternidade de Deus em todas as suas estruturas. Ela vai nos dizendo que o amor tem início na agregação das moléculas, na formação do reino mineral. Nessa agregação desse reino primitivo, o reino mineral, está ali o amor, ainda em estado rudimentar, mas nessa agregação, dessa molecular, começam os primeiros sintomas do amor na formação do reino mineral, dando sequência ao reino vegetal, entre milênios de um reino para outro, mas o vegetal, em cuja seiva de sustentação do vegetal, nós vamos encontrar os primeiros rudimentos da sensibilidade, dando origem ao futuro sistema nervoso no homem, porque logo depois do sistema nervoso embrionário no vegetal, através dessa seiva de sustentação, vamos chegar no reino animal, no irracional. Esse embrião do sistema nervoso, já com alguma sensibilidade, já com alguns rudimentos mais avançados, e nesse reino animal, cita Joana de Ângeles,
que nós vamos ver o animal feroz lambendo a sua cria, e naquele gesto de proteção à sua cria, estão ali os primeiros vagidos do futuro amor materno no homem, que logo depois o homem, com toda a sua estrutura, numa evolução mais longa, mais aprimorada, o amor vai se estabelecendo nesse padrão rumo à imortalidade, rumo à angelitude. Isso que Jesus fez conosco, trabalhou conosco. E nós vamos entender assim que o amor ele se diversifica em várias estruturas. E eu estava olhando para exemplificar esse tema na questão amor, um livro da série André Luiz, chamado Libertação. Achei, me veio a lembrança, talvez a inspiração, e fui buscar nessa obra algo muito interessante sobre a forma de amar, porque nós vamos ver lá no conteúdo da obra uma mãe chamada Matilde, que espera um filho, que é a figura central da obra, o Gregório, com mais de 8 séculos de desatino no mundo dos espíritos. O Gregório é alguém que teve poder na Terra, desencarna e ele, apegado a esse poder, cria no mundo espiritual inferior uma estrutura de justiceiro, porque ele se passa a ser o líder dos justiceiros, chamado de grande sacerdote. Há quem diga, eu não sei até que ponto a informação é verídica, que foi o próprio Gregório IV, Papa Gregório IV, essa figura do livro Libertação. Pois bem, e a sua mãe, Matilde, no mundo espiritual, há 800 anos esperando uma oportunidade de levantar aquele espírito caído. Ela pede a André Luiz para começar uma tentativa, porque há 50 anos ele já começa a ouvir, sentir a presença da voz da mãe. E André Luiz vai com a equipe ao mundo de Gregório, numa cidade estranha, como André Luiz chama. E chegando a esse ambiente, a equipe de André Luiz, liderada pelo instrutor Gúbio, eles se apresentam a Gregório, e o Gregório meio ressabiado, sem entender porquê. Aquela equipe está lá e eles se dão conta de que no bojo do trabalho dessa equipe existia uma senhora muito sofrida, muito obsidiada, de nome Margarida. Estou citando os nomes para instigar a leitura de quem não conhece a obra. De nome Margarida, casada, obsidiada por um dos trabalhadores de Gregório, chamado Saldanha, que era um perseguidor cruel. E eles se dão conta disso, começam a fazer os primeiros trabalhos, e Gúbio vai se dando conta, lá para as tantas, que Margarida é uma filha do coração sua. Uma filha de Gúbio ali sendo perseguida de forma muito contundente por aqueles perseguidores. Margarida era alguém que Gregório não gostava. Mas o Gúbio não se identifica. Ele chega, inclusive, como alguém também da equipe de Gregório. E ele vê aqueles carrascos ali perseguindo sua filha. Mas ele não faz nada. Ele vai descobrindo devagarzinho a família de Saldanha, um filho preso, a nora que suicida, um quadro doloroso. E eles começam a dar assistência. A filha de Saldanha, a nora de Saldanha, o filho de Saldanha, a nora de Saldanha, perseguidor de sua filha.
Eles depois vão ao juiz que tinha decretado uma sentença para esse filho de Saldanha. Eles estimulam o juiz a rever o processo, que naquele caso o filho dele não tinha culpa. Eles fazem uma reunião no mundo espiritual, desdobram o juiz, estimulam ele revê o processo e libera o filho de Saldanha. Saldanha, lembrando, era o perseguidor da sua própria, da filha de Gúbio. E então vai desmanchando aquele ar de carrasco, de vingador, de perseguidor de Saldanha, até o ponto do Saldanha se emocionar e dizer: eu agora sou seu, não pertenço mais a Gregório. E ele diz: somos de Jesus para sempre. É quando Gúbio diz: eu agora chegou a minha hora de pedir. Esta, quem vocês perseguem, é minha filha. E ele fica sem entender porque ele vai dizer aquilo naquela hora, depois de tanto tempo. Aí eles começam a fazer um trabalho até que libertam a filha de Gúbio, depois de um longo período, ele amando primeiro os inimigos de sua filha, os algozes de sua filha, para desmanchar aquele coração de ódio, aquele coração rancoroso de vingança, e depois fazer por amor assistência à filha de Gúbio que eles tanto perseguiam. Nós vemos nessa obra uma excelente lição repetida daquilo que Jesus ensinou: amar até os inimigos, aqueles que nos caluniam, que nos fazem mal, porque Gúbio nos dá essa lição na obra Libertação, amparando, fazendo bem aos perseguidores de sua filha do coração. E logo depois, esses mesmos perseguidores deixam de lado aquela atitude de carrascos, de vingadores, se desligam de Gregório, o justiceiro, para seguirem no rumo de Jesus, juntamente com Gúbio, André Luiz e outros. Foram vencidos pelo exemplo do amor aos inimigos, conforme Jesus nos ensinou. Então, nós vamos ver no ensinamento de Joana de Ângeles esse amor que começa lá nas estruturas do reino mineral para se tornar esse amor angelitude já no homem que vai se liberando, se libertando do seu sentimento inferior, do seu sentimento infeliz. E nós vamos ver ainda na série André Luiz, agora no livro No Mundo Maior, um excelente exemplo das consequências do apego aos bens materiais, do apego às coisas, porque Jesus nos falou isso. Se alguém quiser demandar contigo 1000 passos, caminha 2. Se alguém te pedir a túnica, oferece também a capa. Falando do desapego. Ele nos falou da palavra do moço rico, alguém que tinha muitas coisas, queria saber como ganhar o reino dos céus. E Jesus diz: vai, aí volta, vende tudo o que tem, dá aos pobres, segue-me. E o moço rico não voltou mais, porque estava apegado a seus bens. Então Jesus nos falou do apego, das consequências do apego, para que a gente não se iludisse com esse comportamento de se apegar às coisas do mundo. Quando ele diz: no mundo tereis ilusões, ou no mundo só tereis ilusões. Então ele nos ensinou, nos preveniu. E Joana de Ângeles, na primeira obra da série psicológica, que é Jesus e a Atualidade, ela nos faz uma colocação que eu julgo assim para mim muito importante para caracterizar o apego. Ela diz que o apego se assemelha a uma jaula. Qual é a ideia que a gente tem de jaula? Ideia de prisão. Tudo que está enjaulado
é porque está aprisionado. E Joana de Anjos nos faz essa colocação nesse livro, Jesus e a Atualidade, para nos dizer que todos nós que nos apegamos aos bens materiais, às coisas do mundo, aos hábitos viciosos, às pessoas, aos ambientes, nós nos enjaulamos, nós nos aprisionamos, passamos a ser possuídos por aquilo que possuímos. Então, o desapego é algo inteligente para a gente não se enjaular. No livro No Mundo Maior, conforme citei, nós vamos ver André Luiz reencontrando o seu avô no mundo espiritual, seu avô Cláudio, me recordo o nome agora, porque Cláudio era um homem que viveu num mundo muito rico, usurário, né, emprestava dinheiros a juros, etc. e tal, muito ligado em só ganhar dinheiro. Ele desencarna e depois de 40 anos, que não representa muita coisa no mundo espiritual, mas para nós aqui na Terra representa. Depois de 40 anos no mundo espiritual, André Luiz vai numa equipe de trabalho e encontra o seu avô Cláudio, juntamente com outras pessoas, com as mãos cheias de lodo, mas na cabeça dele era ouro, era riquezas. Ou seja, depois de 40 anos desencarnados, ele continuava com a mente agora apegada ao ouro, depois de desencarnado. Não sabia nem que tinha desencarnado, porque a mente vinculou-se na ideia do lucro, dos bens materiais. Então, o próprio poder egregório que ele tinha na Terra, ele se apega tanto que vai para o mundo espiritual e continua, pensando que o mesmo poder continuava com ele. Nós vamos ver que nos enjaulamos realmente conforme nos coloca a mentora Joana de Ângeles, quando a gente se apega. Mas não é só a bens materiais, são aos vícios, os hábitos sociais, da bebida, do cigarro, o modo de viver, a maledicência, a sexualidade desequilibrada, tudo isso que nós nos viciamos em qualquer área, nós vamos chegar no mundo espiritual e continuamos viciados, viciosos, porque nós não nos educamos enquanto aqui na Terra. Aí, às vezes, a gente desencarna, graças a Deus, parou de sofrer, descansou. E a gente vê que não é bem assim, conforme a doutrina espírita nos orienta. A gente só vai descansar no sentido de se liberar das coisas do mundo material se a gente se preparou aqui para isso. Se eu tenho minha casa e gosto da minha casa, amo minha casa, e chega a hora de desencarnar, eu vou embora tranquilo, porque eu sei que a casa era só para quando eu estava na Terra. Se eu gosto do meu carro, da minha propriedade, seja do que for, chegou a hora de partir, eu deixo ali tranquilo e vou embora, porque eu sei que eu não preciso mais dela. Eu estou aqui me lembrando de uma amiga que ela me contou, não era espírita na época da ocorrência, ela comprou uma cadeira antiga ali na Rua da República, em João Pessoa. Ela gosta muito de antiguidades e comprou uma cadeira para organizar, uma cadeira muito bonita. E quando ela olha pelo retrovisor, a cadeira em cima da caminhonete, ela vê um senhor sentado na cadeira. Ela olha, novamente vê um velho lá. Ela para a caminhonete, desce, não viu mais nada. Voltou para o carro, quando olhou o homem sentado na cadeira. Ela lembrou-se, esse é o espírito dono dessa cadeira. Não era nem espírita. Parou o carro mais à frente, só fez jogar a cadeira e foi embora. E eu disse, minha amiga, por que não me procurou? Ela disse, eu nem te conhecia na época, Pereira. O dono da cadeira sentou ali a vida toda, acomodou-se ali e achou que a cadeira era dele a vida toda. Mesmo depois de desencarnada, a gente às vezes volta para casa, para a cadeira, para o sítio. Se a gente não se educou,
viveu a vida apegado às coisas, à família, ao marido, à mulher, e desencarna e fica naquele circuito enjaulado ali e não dá sequência à nossa evolução. Então, o Espiritismo veio em nome de Jesus como Consolador prometido para nos lembrar tudo isso e dizer coisas novas. A literatura espírita tem uma riqueza. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro O Céu e o Inferno, a segunda parte desse livro, é só de comunicação dos espíritos por condição, espíritos felizes, espíritos em condição mediana, suicidas, criminosos arrependidos, está lá na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, para nos falar da imortalidade, para nos falar do grande engano que é o suicídio, do grande engano que é o apego às coisas. Na literatura riquíssima, a obra de André Luiz, conforme nós citamos alguma, um verdadeiro tesouro para a gente se educar, para a gente se orientar, para a gente entender que estar na Terra é uma oportunidade educativa, uma oportunidade de aprendizado, porque logo mais nós vamos retornar. Não sabemos assim o tempo que temos ainda, mas iremos retornar todos, porque aqui não é a nossa morada definitiva. Por isso, a imortalidade, o amor e o desapego devem ser temas da nossa reflexão constante, da nossa reflexão cotidiana, porque o Espiritismo veio nos trazer uma informação nova. Além de lembrar tudo que Jesus nos ensinou, veio nos trazer informação nova, dizer, por exemplo, que a religião na Terra deve ser vista como um instrumento de educação, de orientação, de instrução, nunca como um meio de nos trazer benesses, de nos trazer favores. Tem um professor, José Carlos Leal, ele diz muito que nós nos acostumamos com as religiões no sentido de nos prestar favores, de nos dar benesses. A gente troca, a gente dá o dinheiro e a religião nos salva, a religião nos guarda no reino dos céus, nos reserva um cantinho. Tanto é assim que antigamente, nos tempos mais recuados, na Idade Média, por exemplo, se vendia apartamento nos céus, as chamadas bulas papais. Se vendia apartamento nos céus, coisas que não faz sentido. Então, nós temos essa herança infeliz, equivocada, das religiões, que se colocaram como estabelecimentos para trocar benesses, favores, quando a principal finalidade da religião deve ser a nossa educação espiritual, a nossa educação para aprender a viver bem na Terra, para no dia que for necessário deixar a Terra, a gente saia bem daqui. Razão porque, meus irmãos e minhas irmãs, imortalidade, amor e desapego, 3 temas que devem ter espaço nas nossas reflexões. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir. Um abraço muito fraterno para todos, todas. Muito obrigado. Zé, muito obrigada por essa palestra incrível. Teve uma hora que você falou de uma passagem na Bíblia que Jesus fala, né, para você largar tudo, vender tudo e seguir, né? E eu lembrei que a minha avó levou isso tão ao pé da letra que ela confundiu desapego com desleixo. Ela praticamente abandonou a família, deixava tudo assim, ó, ia para a igreja. E a gente, não, vó, não é assim. É verdade. Então É tem que verdade. ter equilíbrio, né? As Desapego. pessoas. E não é sua avó, não, Rosa. Eu vi alguns exemplos disso. As pessoas não entenderam bem a proposta de Jesus,
Porque não é a gente abandonar as coisas. Ora, como eu citei, eu posso ter minha casa, meu carro, minha fazenda, mas não ser apegado àquilo. Eu viver, desfrutar daquilo que eu tenho, por que não? Mas que eu não seja escravo daquilo, que eu não seja escravizado por aquilo que eu possuo. Eu vivenciar aquilo, nada demais, mas no dia que for preciso eu deixar e ir embora sossegado. Essa é a proposta de Jesus. Pois é. Ai, meu Deus, como é bom conhecer, né, a doutrina espírita e conhecer Muito um pouco rico. mais da palavra de Jesus, com esse olhar muito bom, que esclarece mais. José, deixa eu só passar uns recadinhos, que aí, se você quiser, pode trazer algumas considerações finais, tá? Então, vou Ok. falar sobre as atividades online que estão acontecendo no Consolador. Então, a gente tem o estudo das obras da série psicológica de Joana de Ângeles, nas terças, de 7h30 às 9h. Na quinta, não, na sexta, a gente está tendo o ESE, que é o estudo sistematizado do Evangelho, de 7h30 às 9h. E aí, a gente está também com algumas atividades presenciais. A gente está tendo o ESD aos domingos de 3 da tarde às 4h30. Logo após começa a harmonização, uma palestra presencial. Tem também evangelização infanto-juvenil e tem o atendimento fraterno também. Então, quem quiser mais alguma informação, assim, alguma dúvida, é só ir seguir a gente nas redes sociais que a gente consegue responder direitinho. E, José, tem alguma consideração final para deixar para o pessoal que assiste a gente? Só dizendo a alegria desta oportunidade, dizer que o Consolador está com uma oferta de trabalho muito rica, muito pujante, pelo que foi informado aí, e está aí à disposição dessa população. Uma casa que eu sempre tenho muito carinho e me sinto muito feliz alguma vez que tenho a oportunidade de ir lá. Essas as Ah, considerações. Mais uma vez, agradecer por tudo. nós que agradecemos também, foi muito bom ter você conosco nessa palestra virtual e convite feito para outras vezes, né, também, quem sabe presencialmente também, né? Exatamente. Vamos ver a oportunidade. Então, vamos encerrar, né, fazer a prece final e agradecer ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade incrível de poder aprender mais um pouquinho, de enriquecer nossos conhecimentos e que possamos ter uma semana incrível, de muita paz, muito amor, muita luz e muita inspiração no bem. Que sejamos luz para nossos amigos, colegas, vizinhos e que sejamos pessoas de bem sempre que possível. Que assim seja e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.